De volta com o nosso estudo comparativo dos órgãos do Ministério Público da União, de cada um dos ramos do Ministério Público da União. Vamos agora para as corregedorias e, sobretudo, verificar como é o procedimento de escolha do corregedor. É o que tende a ser cobrado por parte das bancas examinadoras, tá? Vejam só o artigo 63 a 65, que fala a respeito do Ministério Público Federal, mas vocês podem aplicar a regra também para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público Militar e para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Atenção, ó, da Corregedoria do Ministério Público Federal. Artigo 63. A Corregedoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Corregedoria existe para fiscalizar. É o órgão fiscalizador das atividades funcionais e das condutas dos membros do Ministério Público. Condutas disciplinares, por exemplo, dos membros do Ministério Público, tá? Artigo 64, que é o que interessa em termos práticos aqui, ó. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre subprocuradores gerais da República, integrantes de lista tríplice, elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de 2 anos, renovável uma vez, ou seja, admitida uma recondução, tá? Parágrafo 1º. Não poderão integrar a lista os membros do Conselho Superior. Marquem isso. Se eu tenho um membro que faz parte do Conselho Superior de um determinado ramo do Ministério Público da União, ele não pode ser corregedor. Ele não pode nem mesmo integrar a lista tríplice. Parágrafo 2º. Serão suplentes do corregedor os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral. E parágrafo 3º, marquem o parágrafo 3º, tomem cuidado, ó. O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral antes do término do mandato, pelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso 5º do artigo 57, tá? Então, o que eu tenho que observar? Tem uma iniciativa do Procurador-Geral e, por aprovação do Conselho Superior, eu posso ter a destituição do corregedor. Nós já vimos isso. E é uma regra padrão para todos os conselhos. E lembrem-se, tá? A maioria necessária aqui para destituir o corregedor tem que ser de 2/3, tá? Então, por decisão de 2/3 do respectivo conselho e por proposição, do respectivo procurador-geral, eu posso sim ter a destituição do corregedor-geral, do respectivo corregedor, tá? O importante aqui, ó, é perceber que estamos diante de uma regra geral sobre a composição e sobre a escolha, melhor dizendo, sobre a composição, sobre a escolha, dos respectivos corregedores. Então, falei dos corregedores no MPF, no MPT, MPM e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O que eu preciso lembrar primeiramente? Que eles são escolhidos pelo respectivo Procurador-Geral. No MPF, pelo Procurador-Geral da República. No MPT, pelo Procurador-Geral do Trabalho. No Ministério Público Militar, pelo Procurador-Geral da Justiça Militar. E no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, quem escolhe é o respectivo Procurador-Geral. Dentre, tá? E aí eu tenho que lembrar que vai ser formada uma lista tríplice. E esta lista tríplice, ela é elaborada pelo respectivo Conselho Superior. E aí, qual que é o cuidado que eu tenho que tomar com as denominações? Dentre subprocuradores gerais da República, no caso do Ministério Público Federal, da Corregedoria do Ministério Público Federal, do Trabalho, Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, e subprocuradores gerais da Justiça Militar, Corregedoria do Ministério Público Militar, tá? E por procuradores de justiça, uma lista tríplice de procuradores de justiça, tá? Do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Não se esqueçam desse detalhe aí. Mandato, 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos, porque a lei fala renovável uma vez, tá? Então, 2 anos podendo ser reconduzido por mais 2 anos, o máximo de 4 anos aí é permitida uma única, uma recondução, uma única recondução aí, tá? Então, atenção à regra aí prevista para o artigo 64, é ela que tende a ser cobrada em termos de concurso. E lembrem-se do parágrafo 1º e do parágrafo 3º. Quem faz parte de Conselho Superior não pode ser corregedor, tá? E além disso, o corregedor-geral poderá ser destituído por iniciativa do respectivo procurador-geral, antes do término do mandato,
pelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso 5º, artigo 57, que é a competência do Conselho Superior do Ministério Público Federal para fazer essa votação, essa destituição por 2/3, o mesmo se aplicando aos outros conselhos, tá? Então percebam que nós temos uma questão padronizada, seja na forma de escolha do respectivo corregedor, seja no tocante à destituição. Sempre uma decisão por 2/3 do respectivo Conselho Superior, e quem vai propor a destituição, a iniciativa dessa destituição, é o respectivo Procurador-Geral, tá? Marquem o 64, tenham ele como parâmetro. Lembrem-se, eu vou aplicar a mesma regra aos demais ramos do Ministério Público da União, tá? Artigo 65. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, e aí o mesmo vai valer para todos os outros corregedores, tá? Inciso 1º, participar sem direito a voto das reuniões do Conselho Superior. Marquem, ele participa, mas não tem direito a voto, até porque ele não integra. Afinal de contas, um membro, um integrante do Conselho Superior não pode ser corregedor, tá? Marquem o inciso 1º. Inciso 2º, realizar de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. Nós vimos isso lá na competência do Procurador-Geral e na competência dos Conselhos Superiores. Eles podem determinar, mas quem vai realizar a sindicância, a correição, vai ser o corregedor, já tinha comentado isso anteriormente. Inciso 3º, instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente, tá? 4º, acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público Federal, o mesmo valendo para todos os outros corregedores, no âmbito de cada ramo do Ministério Público da União. Marquem esse acompanhamento do estágio probatório, tá? Lembre-se que quem vai decidir se vai vitaliciar ou não é o Conselho Superior, mas quem que vai acompanhar o estágio probatório dos membros de cada um dos ramos aí do Ministério Público, o corregedor, tá? Inciso 5º, propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público Federal que não cumprir as condições do estágio probatório. Quem vai decidir é o Conselho Superior, conforme eu tinha comentado anteriormente, tá? Cuidado com o inciso 1º, tá? Participar sem direito a voto das reuniões do Conselho Superior. Afinal de contas, ele não integra o Conselho Superior. Quem está no Conselho Superior não pode ser corregedor. Não se esqueçam dessa regrinha aí, tá? Então, ó, caiu questão sobre corregedoria, sobre corregedor, ponto garantido no concurso. Basta lembrar que o regramento é o mesmo, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, falando especificamente do Ministério Público Federal. Nós vamos falar a respeito dos subprocuradores gerais da República, tá? Analisando aí e comparando sempre que possível com os outros subprocuradores. Obrigado e até mais.